A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra ao teu coração. A palavra se encontra no livro de Josué, capítulo 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, aleluia, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor, ela é poderosa, poderosíssima. Eu estava meditando nessa palavra e Deus falou ao meu coração grandemente. Eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também grandemente. Nós vemos aqui que a nação de Israel chegou lá no Egito 70 pessoas, se não me falha a memória. E aquela nação foi crescendo, chegou lá no tempo de José. E aquela nação foi crescendo, foi multiplicando. Morreu aquele faraó do tempo de José. Outro faraó começou a reinar e começou a escravizar o povo de Israel. De uma tal maneira que chegou ao ponto de dizer para as parteiras que se menino homem nascesse, era para matar todas as crianças homem. E nós vemos ali o trabalhar de Deus na vida de Moisés. Joquebede tem um menino bonito, lindo, cuida dele 3 meses, mas chega um momento que não dá mais para esconder o menino. E o menino é colocado num cesto de jumbo, betumado ali, coloca ali no rio Nilo. Quem que estava ali? A filha de Faraó tomando banho, enfim. Todos nós conhecemos essa história. E o menino é criado como um príncipe do Egito. O menino é criado no palácio. Só que quando Deus tem um propósito, Deus vai cumprir esse propósito. E chega aquele menino a sua certa idade, já adulto, está ali, mata um egípcio, foge para o deserto. Deus ali fala com Moisés no deserto e diz: olha, tenho visto, tenho ouvido a aflição do meu povo lá no Egito. Você vai voltar para lá, você vai libertar aquele povo, serei com você. Moisés começa a dar uma desculpa ali que é pesado de língua. Deus diz: não, vou levantar Arão que vai com você. Enfim, toda uma trajetória. Moisés vai para o Egito, Moisés fala com Faraó, Faraó endurece o seu coração, Deus começa a usar a vida de Moisés ali nas pragas do Egito, conhecemos toda a história, aleluia. Mas aí o povo é libertado, Faraó liberta o povo ali na última praga, onde os primogênitos são ali mortos, né, pelo anjo da morte que passa ali, e Faraó liberta o povo de Israel. E o povo sai do Egito. Através de quem? De Moisés. O líder se levantou ali para aquela nação. E passa-se o deserto, né? Chega ali ao Mar Vermelho. Deus usa a vida de Moisés. Moisés toca nas águas, o mar se abre. Passam por Mara. A água amarga se torna águas doce. Passa ali para o deserto, chega num deserto onde não tem água também. Moisés toca na rocha, sai água. Enfim, vimos ali a mão de Deus através da vida de Moisés. Deus manda maná para alimentar o povo. Uma história linda, maravilhosa. Quem era o seu mentor? Moisés. Quem era o seu líder? Moisés. Quem falava com Deus? Moisés. Moisés sobe o monte, Deus dá as tábuas, aleluia, da lei para Moisés. Quem estava à frente? Moisés. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo 1 de Josué, nós vamos ver Deus falando para Josué: meu servo Moisés está morto. Eu fico imaginando, amados irmãos, como estava a nação de Israel naquele momento, chorando o luto do seu grande líder,
E agora pensando como que nós vamos entrar na terra prometida. Porque todas as guerras que a gente lutou, Moisés estava conosco. O braço do Senhor estava conosco através de Moisés. E agora o que nós vamos fazer? Como que não estava o desespero daquele povo? Como que não estava o coração daquele povo com medo? Porque eu tenho certeza que a notícia se espalhou em todos os reinos que Moisés, o líder do povo de Israel, tinha morrido. E agora eles estavam como? Desprotegidos. Eles estavam vulneráveis. Porque quem era o líder era Moisés. Quem falava com Deus, Moisés. Quem estava com Deus face a face, Moisés. E agora eles estavam sem um líder, sem um mentor. Eles estavam vulneráveis, eles estavam sem esperança. Estavam chorando um momento de luto. Amados irmãos, muitas das vezes uma notícia nos paralisa. Uma notícia nos deixa, aleluia, paralisado no meio do caminho. Eu lembro quando eu perdi a minha mãe em 92, como aquela notícia me paralisou, como aquele momento me paralisou. E muitas das vezes, quantas pessoas estão paralisadas por uma situação que trouxe dor, que trouxe tristeza, que trouxe solidão, que trouxe angústia, que trouxe desespero. E eu tenho certeza que a nação de Israel estava passando por esse momento. Mas levanta-se um jovem chamado Josué. Nós vemos que Josué, em todos os momentos que Moisés estava na tenda falando com Deus, Josué estava presente. Josué estava ali. Josué estava aprendendo com Moisés. Todo lugar que Moisés estava, Josué estava ali. Tenho certeza que Josué viu coisas que a nação de Israel não viu. Josué ouviu Moisés falar com Deus que a nação de Israel não ouviu. Josué conhecia a Deus através de Moisés. E chega esse momento que Deus chega para Josué, porque Deus via também onde estava Josué em todos os momentos que ele descia para falar com Moisés. Josué estava ali, Josué estava atento, Josué queria aprender, Josué queria ouvir a voz de Deus. E chega um momento em que Josué está nessa posição de luto, de dor, de desespero, de angústia, de tristeza, sem esperança, preocupado como que eles iam entrar agora em Canaã, quem ia conduzir, quem estava na frente. Tenho certeza que eles já tinham feito várias reuniões, porque era 12 tribos. E agora quem vai na nossa frente? E agora quem vai nos conduzir? E Deus chega para Josué e diz: Josué, o meu servo Moisés está morto. Levanta agora. Aleluia. Deus está dizendo para você. Não importa o luto, não importa a dor, não importa a circunstância. Levanta agora. Toma uma atitude. Josué agora pensa: opa, eu estou ouvindo a voz de Deus. É a mesma voz que eu ouvia quando Moisés entrava na tenda para falar. Agora está falando comigo. Imagine Josué fazendo aquela reunião com o povo de Israel e dizendo: ei, povo, nós não estamos só. Nós não estamos abandonados. Deus falou comigo e disse que Moisés morreu. Não é mais para nós chorar o luto de Moisés, mas ele disse para nós levantar agora. Começa a desarmar as tendas aí que nós vamos partir. Aleluia. Visão, audição, ouve a voz de Deus. Ele está dizendo: não é mais para você ficar prostrado nessa dor. Não é mais para você ficar paralisado, não. Levanta, começa a andar, porque o Senhor tem visão nova, tem coisa nova, tem promessa nova para a tua vida. E Josué levanta, naquele momento que ele ouve a voz de Deus. A palavra do Senhor diz: passa esse Jordão. Deus está dizendo, sabe o que para Josué? Anda, atravessa, sai desse momento, passou. Você vai conduzir o povo. Você vai liderar esse povo. Josué entende, Josué compreende, Josué levanta naquele momento. E muitas das vezes, amados irmãos, nós vamos ver a palavra do Senhor falando para nós no livro de Gênesis capítulo 12, quando Deus fala para Abraão: Abraão, levanta, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Confiança em Deus. Confiança, fé, nada mais é do que você confiar em Deus.
Amados irmãos, eu lembro que quando eu saí ali do Nordeste, do Piauí, do sertão do Piauí, irmãos, eu não conhecia nem o que era semáforo. Eu não sabia o que era semáforo. Semáforo, aquela luz que para o carro parar, para o carro andar. Eu não sabia, eu não conhecia máquina de lavar roupa. Para você ter noção de como que Deus me tirou dali. Para uma terra em São Paulo. Quantas palavras negativas eu ouvi. Mas eu fiz um propósito com Deus. E Deus disse para mim, vá. E eu disse, eu vou. Porque é o Senhor que vai me conduzir. Eu não conheço São Paulo, mas Deus conhece. E Deus levantou pessoas para me abençoar. Ainda hoje tem pessoas que Deus tem levantado para me abençoar, para me ajudar. Eu cheguei em São Paulo, eu não tinha uma coberta, num tempo de um frio. Deus levantou pessoas que levavam coberta para mim e para os meus filhos. Mas quando você levanta, quando você tem uma atitude, você tem que deixar algo para trás. Josué teve que deixar o luto. Josué teve que deixar o corpo de Moisés. Nem sabia onde estava o corpo de Moisés. Josué teve que deixar a sua dor e olhar para frente. Muitas das vezes o Senhor está dizendo, ei, levanta. Mas você não quer levantar, sabe por quê? Porque está pegado à dor. Está pegado àquele sofrimento. Pessoas que estão vivendo um luto de 30 anos ainda. Pessoas que estão vivendo um sofrimento de 40 anos. Pessoas que foram abusadas lá no passado e não conseguem perdoar. Não conseguem viver o novo de Deus porque estão lá no passado. Aleluia. Quando eu saí do Nordeste, eu tive que deixar minha família. Tive que deixar meus filhos. Eu trouxe só o meu bebê, minha criança menor, que tinha 4 aninhos. Os outros ficaram lá com a minha irmã, porque eu não tinha condição para trazer. Mas depois eu voltei e fui buscando de um a um. Muitas das vezes a gente tem que deixar para trás. Muitas das vezes a gente tem que cortar o cordão umbilical. Eu tive que cortar esse cordão umbilical com a minha parentela. Ficou minhas irmãs, meus irmãos lá. E veio só eu. Mas Deus estava na frente. Deus tinha um propósito maior para a minha vida. E eu tive que levantar naquele momento e vim. Louvado seja o nome do Senhor. Josué entendeu. Entenda você. Que Deus está dizendo, ei, filha, filho, levanta agora. Passa esse momento de dor. Atravessa esse luto. Deixa para trás. Aleluia. E olha para frente. Amados irmãos, nós vamos ver o que Josué ainda viveu para frente. Nós vamos ver que quando Josué chega o Jordão se abre. Quando Josué chega na frente da muralha de Jericó, a muralha é derrubada. Deus estava com Josué. Deus está com você. Deus está comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente levanta, quando a gente toma uma posição, a gente tem que deixar muitas coisas para trás. E a gente começa a viver o propósito de Deus. Josué começou a viver o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a tua vida, amado irmão e amada irmã? É um propósito grande. Mas você só vai ver esse propósito quando você olhar para o Senhor. Quando você olhar para Deus. Quando você olhar para o autor e consumador da tua fé. Aleluia. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer para nós assim. Que Josué levantou. Naquele momento. Que Josué começou a andar. E quando Josué começou a andar, a visão de Josué se abriu. Começou-se a construir uma nova história. Deus quer construir uma história para ti. Muitas das vezes a gente olha e diz, mas como que eu vou construir? Eu não tenho recurso. Muitas das vezes eu pensava assim. É por isso que a palavra do Senhor fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode, Ele abre, Ele faz. Eu tenho vivido coisas, amados irmãos, que é proporcionado por Deus, porque eu mesmo não tenho. Mas Deus tem proporcionado, sabe por quê? Porque eu tenho levantado. E eu digo todos os dias, Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu quero ter a visão que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Deus tem levantado pessoas para me abençoar. Para abençoar o meu ministério. Aleluia. E assim Deus levantou na vida de Josué. Deus levantou quem?
Caleb estava junto com Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Então as coisas começam a acontecer, construções começam a ser realizadas na tua vida. As coisas começam a acontecer. Aleluia. Aí vem sobre a tua mente o que? Renovo. Seja renovado. Aleluia. Seja renovada. A tua mente tem que ser renovada todos os dias. Não se conformeis com este mundo. O mundo está dizendo não vai dar certo, não vai prosseguir, a porta não vai se abrir, tua família não vai ser restaurada. E as coisas estão difíceis demais. Mas olha para a palavra de Deus. Nós vemos ali que Josué, quando chega, aleluia, para guerrear, se não me engano, não sei se é com os midianitas, me fugiu agora a mente, mas quando eles estão no meio da guerra, já se findando o dia, Josué faz uma oração a Deus. E Deus ouve, Deus honra a Josué. E Deus para o sol e Deus para a lua. Enquanto o povo de Israel não sai com a vitória, aleluia, Deus não libera nem o sol nem a lua para, aleluia, fazer o seu trajeto. Amados irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós nos levantamos, quando nós tomamos um posicionamento agora, Deus está dizendo, levanta dessa cama agora. Sai desse luto agora, que você tem vivido há mais de 30 anos. Desse desespero, dessa angústia, dessa dor. Amados irmãos, nós aprendemos que temos que deixar para trás mágoa, dor, aleluia, pessoas, lugares, emoções. Temos que deixar para trás para viver o novo de Deus. Josué aprendeu, Josué entendeu que quem estava falando com ele era o mesmo Deus que falava com Moisés. Imagine Josué agora liderar aquele povo. Deus está dizendo, lidera a tua vida. Não deixa que esse sentimento te paralise. Não deixa que esses sentimentos ruins, aleluia, dite o seu futuro. Não, Deus está dizendo, eu tenho algo novo. Eu tenho um Jordão para você atravessar. Eu tenho vida nova. Renova a tua mente pela palavra de Deus. Aleluia. Josué teve que deixar tudo aquilo para conduzir o povo. Em nome de Jesus. O que você tem que deixar para trás? Deus está dizendo, deixa para trás isso que te machuca. Deixa para trás isso que te faz sofrer. E vem viver o novo de Deus. Levanta. Agora passa esse Jordão. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo, aleluia, te fortaleça nesse momento que você está passando. Essa dor não é para a morte. Esse momento não é para a morte. Essa dificuldade não é para a morte, não é para a tua derrota. Levanta. Levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Foi difícil, sim, eu levantar lá do sertão e vim para cá, para São Paulo, com as minhas crianças pequenas. Foi difícil? Muito. Tinha dias que eu queria me arrumar e voltar novamente. Mas algo dentro de mim dizia, não volte. Não volte. Prossiga. E hoje eu estou aqui para te dizer que o Deus de Josué, que disse para mim, levanta, Francinete. Toma um posicionamento, que eu tenho algo novo para a tua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã que ouviu essa palavra, Pai. Eu não sei, Senhor, em que momento ela está agora, mas que a tua palavra, Senhor, vá de encontro ao coração, para que ela se levante agora e atravesse esse momento. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém?